o monopólio estatal do petróleo, que acabou no Brasil. A gente hoje não tem efetivamente um monopólio estatal, a vaca sagrada da Petrobras continua sendo uma empresa estatal, mas nós não temos mais o monopólio da exploração do petróleo, da atuação nesse setor nas mãos do Estado. Há abertura, pelo menos na teoria, para que exista a concorrência. Também o monopólio da operação de câmbio, que acabou, foi substituído pelo câmbio flutuante. Uma das reformas importantes dos anos 90, que foram tocadas a partir do governo Collor, passando pelos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e que fez parte, inclusive, do famoso tripé macroeconômico que ajudou ali a consolidar os efeitos do Plano Real no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas algumas coisas, embora tenham avançado, né, outras nem tanto. E um dos detalhes que o Donald Stewart comenta nesse apêndice que menos avançaram de lá para cá, exatamente são os detalhes envolvendo as nossas licitações, as nossas concorrências públicas para que as empresas possam desempenhar determinado serviço numa obra de construção de uma adutora, de construção de um prédio público. Enfim, qualquer tipo de obra que você vai envolver. Por exemplo, as nossas famosas empreiteiras, que são protagonistas nos escândalos que apareceram nas últimas décadas do Brasil, os escândalos, por exemplo, da Operação Lava Jato. Quando você tem uma licitação, nós sempre temos despertadas as acusações de corrupção, de ilícitos envolvendo a vitória de determinadas empresas para prestarem esse serviço. Nem sempre o brasileiro entende bem por que isso acontece, o que é que permite que esse tipo de escândalo se perenize na máquina pública brasileira. E o Donald explica esse cenário para nós nesse apêndice, nessa parte do seu apêndice. Ele vai fazer uma comparação entre as concorrências públicas para obras, para serviços, no Brasil e no exterior, tomando, por exemplo, os parâmetros do Banco Mundial. E não é difícil para a gente entender a explicação do Donald. O que o Banco Mundial faz, conforme o Donald relata? Quando você vai ter uma obra, você vai chamar as empresas para competirem, para prestarem o serviço, para realizar essa obra, prestar esse serviço ao Estado, né? Quando isso vai acontecer, eles pedem primeiro uma série de documentos para comprovar a habilitação técnica das empresas que vão concorrer. Você tem que provar que você tem expertise, que você tem funcionários que atuam dentro daquela área, que você tem condições de desempenhar aquele trabalho, a fazer aquela obra. Entre as empresas que têm a habilitação mínima necessária para que elas possam prestar aquele serviço, você então recebe as propostas. Você pode prestar o serviço, oferece a proposta, quanto você vai cobrar para prestar aquele serviço. E muito simplesmente, parece óbvio, mas nós vamos ver que não é, né? Muito simplesmente, a melhor proposta de preço vence. Quem cobrar menos, o Estado vai contratar para prestar aquele serviço. Vence a licitação, vence a concorrência. Desse modo, todas as empresas que conquistam a habilitação mínima para tomarem parte do processo de concorrência pública, elas tentam oferecer o menor preço. Já se sabe que elas podem prestar o serviço. Então, elas tentam oferecer o menor preço e não ficar inflando o preço para dar margem para algumas pessoas tirarem recursos do orçamento para botar no bolso, sem ter qualquer utilidade para o projeto em si. Então, funciona assim no Banco Mundial. Como é que funciona no Brasil, que é o que descreve o Donald, que, infelizmente, esse tipo de problema continua acontecendo? Como é que funciona por aqui? Começa do mesmo jeito. Você pede uma proposta técnica que vai apresentar os mecanismos para que aquele serviço seja prestado por aquela empresa. A empresa tem que oferecer a demonstração de que ela, em teoria, ela tem cacife para fazer aquele trabalho e uma proposta de preço. A empresa já, de partida, já tem que dar essas duas propostas. Só que a proposta de preço é feita de uma maneira, digamos assim, mais criativa do que o Banco Mundial desenha. O preço fica limitado a um intervalo, que é de 10% abaixo do orçamento previsto pelo Estado para a execução daquele serviço, daquela obra, e 10% acima do orçamento previsto. As empresas só podem apresentar preços dentro desse intervalo. Qual é a lógica que as pessoas usam para justificar esse critério? A lógica é a seguinte: quem pede um preço muito baixo, abaixo, portanto, de 10% abaixo do orçamento, você imagina que a pessoa vai acabar não entregando o serviço que prometeu. A empresa vai acabar não cumprindo o que foi estabelecido.
E quem oferece um preço muito alto, naturalmente não é aceitável, porque aí a gente tem, né, uma lógica até aceitável, até razoável, você não está usando o teu dinheiro para contratar. Né? É o dinheiro do Estado, é o dinheiro do pagador de impostos. E são obras públicas, é o serviço público. Então, você não vai querer um preço exorbitante. Ninguém iria querer na iniciativa privada, também não se deveria querer no Estado. Essa é a teoria por detrás. Teoria, prestem atenção, é a teoria por detrás desse critério. Muito bem, só que o Estado, quando ele vai apresentar o orçamento básico para você fazer esse cálculo, se você está 10% abaixo ou 10% acima do orçamento, ele já estabelece de partida um valor muito alto para esse orçamento, um valor muito generoso, que é a palavra que o Donald usa na palestra dele, um valor muito generoso para esse orçamento. E, no fim das contas, como o valor já é alto de partida, o próprio Estado está dando de bandeja para as empresas um valor alto, todo mundo que vai concorrer, bota aspas nesse concorrer, todo mundo que vai concorrer para prestar aquele serviço, para desempenhar aquela tarefa pública, coloca um preço 10% abaixo do orçamento, que já vai ser alto de qualquer maneira. E todo mundo empata no preço que é oferecido, todo mundo empata num valor 10% abaixo do orçamento. Aí a escolha da empresa vencedora desta disputa é uma escolha feita com base na proposta técnica. E não há como enganar ninguém no sentido de que, mesmo que você fale, você floreie, você enfeite, nós montamos, então, uma comissão técnica para avaliar as propostas técnicas, mesmo que você enfeite dessa maneira, na prática, com todo mundo empatado e tendo uma comissão de seres humanos, como diz o nome, são humanos, eles são falhos, eles são subjetivos, eles têm sentimentos, eles têm relações pessoais, eles têm preferências, essa comissão fará uma escolha que terá um peso muito subjetivo. De maneira que é muito fácil, em havendo uma armação prévia, é muito fácil garantir que acabe ganhando a disputa quem já se queria que ganhasse desde o começo. Basta que você prepare um projeto técnico que você já sabe que vai ser aprovado, você acerta isso antes, e aí todo mundo vai estar no mesmo valor, não é uma competição por preço, no fim das contas essa comissão vai dar o prêmio para quem já estava destinado a recebê-lo desde o princípio. E nisso nós temos a combinação para que aquele valor já inflado ele vá acabar parando no bolso de quem não merece. A gente sabe muito bem como é que funciona. Esse tipo de critério subjetivo, então, favorece a disseminação da corrupção quando se trata das licitações nas nossas obras e serviços públicos.